Bom dia, galerinha. A gente está aqui para mais uma aula, mais uma videoaula nossa. Nós vamos estar estudando agora sobre o classicismo, tá? Vamos lembrar que o classicismo tem esse nome referente à antiguidade clássica, tá? Estamos estudando o período que a gente conhece como Renascimento, tá? A gente tem o Renascimento cultural, que acompanha o Renascimento das cidades, tá? Onde o homem começa a sair do campo e a cidade ganha uma nova conotação, vamos dizer assim. Na história, a gente está no finalzinho da Idade Média, é o início da Idade Moderna. Então, há uma valorização nesse sentido do homem, que a gente tem o humanismo, tá? E a gente tem novos conceitos que vão sendo formados ou vão sendo substituídos. O teocentrismo, ele perde uma força em contrapartida em razão do antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo. Vamos lembrar disso, o homem é o centro do universo, não é uma negação da fé. Eu gosto muito de lembrar, gente, não é uma negação da fé. Eu sempre coloco que a história, ela não nega a questão da fé, e a gente está falando de literatura, a literatura também acompanha a história. Não é uma negação da fé, mas vamos dizer assim, uma ênfase maior à razão, à capacidade que o homem tem de decidir, de tomar, de ter conhecimento, onde a luz da razão ela sobressai a questão da ignorância, vamos dizer assim, né? Então, o conhecimento ele assume um papel fundamental nessa época. E aí, já lembrar, o classicismo ela tem duas correntes que ela é dividida em duas correntes, vamos dizer assim. A gente tem a redondilha maior, a redondilha menor. Vamos lembrar os versos de 7 e 5 sílabas poéticas, que é a medida velha, onde essa questão vamos dizer assim, os versos são divididos em 7 ou 5 sílabas poéticas, tá? E a gente tem a medida nova, trazida por Dante Petrarca, que é os versos decassílabos, os versos mais longos. A gente tem também o soneto, tá, gente? Que são aquelas estrofes, aqueles poemas de 4 estrofes, lembrando que são 2 quartetos e 2 tercetos. São versos metricamente bem contados, as sílabas poéticas todas bem organizadas. E a gente tem dentro do classicismo o nome de Luís de Camões, é o grande nome do classicismo, Luís de Camões. Tá? A gente vai ver mais adiante a poesia épica de Camões. Vamos lembrar que poesia épica? Poesia épica tem que ter um fato histórico. Em Os Lusíadas a gente tem a viagem de Vasco da Gama até Calicut nas Índias, tá? Na época das grandes navegações. A gente tem que ter um herói. Vasco da Gama é um herói porque ele vai ele vai atravessar o mar tenebroso, que era o Oceano Atlântico. A gente tem a mitologia bem presente, né, os mitos, os deuses presentes também nesse poema, tá? Então a gente vai estudar mais adiante a questão da poesia épica. O que a gente vai focar agora é a poesia lírica de Camões, tá? Então a gente tem grandes poemas. Eu queria chamar muita atenção de vocês na página do livro de vocês vão poder estar acompanhando. Na página 53, a gente vai lembrar aqui, tá? Pra gente aprender a contar os versos, a gente tem que fazer a escansão dos versos. O que é escansão? É você dividir o verso em sílaba poética. Vamos lembrar, sílaba poética não é sílaba gramatical, professora. Sílaba poética é como eu leio o poema, da maneira que eu conto os versos, tá? Na pronúncia desses versos, como eles são pronunciados. Quando 2 sílabas se juntam, a gente vai ter uma sinalefa, tá? 2 sílabas juntas, a gente tem uma sinalefa. Não vamos esquecer disso. 2 sílabas juntas, a gente tem uma sinalefa. Então, a gente faz a escansão do verso. Escandir o verso é dividir esse verso em sílabas poéticas. Se o verso, ele tem 7 sílabas poéticas, a redondilha é maior. Se ele tem 5 sílabas poéticas, a redondilha é menor, ele faz parte da medida velha. Se ele tem 10 sílabas poéticas, se são versos decassílabos, ele faz parte da medida nova. Tá? Se vocês quiserem revisar, a página 53 tem bastante, mas a gente vai estar postando aqui alguns vídeos sobre a escansão de versos, tá? Pra gente estar revisando direitinho, pra vocês entenderem. Eu não entendi direito a escansão de versos, a gente vai estar revisando escansão de versos, tá? Mas a gente vai lembrar. E aí a gente tem, lá no livro de vocês ainda, na página 56, a gente tem aí o verso o soneto de Camões, é o soneto 11, amor é fogo que arde sem se ver, né? Que diz assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um tentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder.
É um querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como pode causar em seu favor, nos corações humanos, a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Vamos lembrar que esse soneto de Camões, ele tem em sua composição a antítese, que é uma figura de linguagem que ela aproxima termos contrários. Então, ganhar, perder, tá? Solitário, gente. Então, a gente tem essa aproximação de termos contrários. O soneto 11 de Camões vai servir de base para um grupo chamado Legião Urbana da década de 80, criar uma música chamada Monte Castelo, compor uma música chamada Monte Castelo, que traz em sua composição trechos do soneto 11 de Camões e mais 1 Coríntios 13 da Bíblia. A gente chama isso de paráfrase, tá, gente? Não é proibido fazer paráfrase, tá? É um recurso muito utilizado, a gente pode, não é plágio, porque plágio é crime, é uma paráfrase. Eu vou estar postando para vocês o vídeo da música Monte Castelo, tá? Assistam, revisem essa questão do classicismo, vejam outras poesias de Camões, o livro de vocês traz outras poesias de Camões, tem o Desconcerto do Mundo é muito interessante. E eu queria que vocês focassem nesse assunto, revisassem um conteúdo, revisassem o que não estiver entendendo, dê um feedback para mim, diga, professora, a gente não entendeu, a gente vai estar revisando, tá? E pra gente estar postando aqui, fiquem em casa, estudem, foquem nos estudos, é muito importante. Um beijo para vocês.